Venho aqui apresentar meu vídeo tutorial sobre servidor web da matéria de redes computadores 1, onde a gente vai realizar a instalação, configuração de um servidor web, onde vai rodar uma aplicação. A aplicação escolhida por mim foi o GLPI, uma plataforma de gerenciamento de tickets, que inclusive eu utilizo no meu trabalho, no data center. E acontece que nós tivemos, nesse trabalho, nós tivemos a disponibilidade de escolher um sistema operacional, um Ubuntu Server sem interface gráfica. No meu caso, eu utilizei um Ubuntu Server 24.04.3. Tenho aqui o meu roteiro para poder mostrar para vocês um pouco de como vai ser esse passo a passo. Também temos outro roteiro aqui, que é o roteiro oficial, onde aqui eu tenho o link do meu passo a passo, do meu Notion. E aqui eu mostro o que eu vou utilizar, o Ubuntu Server, a versão LTS de longo suporte, Apache, PHP, MySQL utilizando MariaDB, a aplicação de LPI, liberação de portas, NAT, DMZ, e aqui o VirtualBox, que vai ser nossa plataforma de virtualização, e para a emulação do roteador, que a gente vai fazer toda essa parte de rede, vou usar o da TP-Link e o ARC06, o ARC-C6. Então, de início, a gente precisa de alguns pré-requisitos, que é um servidor Ubuntu, acesso root, que seria o acesso de administrador, e conexão estável com a internet. Bom, aqui a gente primeiro vem no site aqui da Canonical Ubuntu e a gente vai instalar aqui o Ubuntu Server 2404. No meu caso ela já está instalada, eu venho aqui, download, no botãozinho verde, download e download now. No meu caso ela já está instalada no meu disco C, né? Aí eu vou aqui em usuários, Zyro e baixo aqui dentro do meu usuário, ok? Primeira parte concluída. A partir daí você não precisa rodar nada, primeiramente, porque a gente primeiro vai vir aqui e vai instalar o VirtualBox, certo? A gente vem aqui, digita VirtualBox Download e a gente vem aqui no site da Oracle VirtualBox e baixa o Windows Installer, né? Ele vai vir aqui pra gente, selecionar. No meu caso já está aqui instalado, já funciona. Você só vai rodar o instalador dele, vai seguir só clicar nos botões, se clicar Next, 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 o botão bem simples é a instalação. E também o put. O put ele vai ser para a gente acessar ele remotamente e executar uns comandos lá dentro. A gente vai acessar isso aqui, o download put latest release. A gente vai vir aqui e baixar esse MSI, ele é o instalador do put e também é bem simples a instalação, é só você rodar o instalador, não precisa configurar nada além disso. Esse aqui é o recomendado para a gente. Bom, a partir daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma máquina virtual dentro do Oracle VirtualBox, utilizando aquela ISO que nós tínhamos, que nós instalamos. No caso aqui eu vou configurar como GLPI. Vamos selecionar aqui a nossa ISO, né? No caso a gente vai vir aqui em outro, disco C, usuários, que foi onde eu instalei, Zyro e Ubuntu 24.04.3. Bom, agora a gente vem nessa parte de setup e vai configurar aqui o usuário. No caso eu vou colocar Zyro 123 123. Aqui funcionando certinho. Aqui vai ser o hostname da máquina, então vou deixar aqui GLPI mesmo. Neste caso aqui, de questão de processamento, nós vamos ter 2 GB de RAM e nós vamos alocar 2 CPUs para essa máquina. No meu caso, minha máquina tem 8, então 2 fica folgado. E para criar um disco virtual novo, a gente vai vir aqui, alocar 25 GB desse disco para ele, é o suficiente, porque como é um experimento, mas se você for usar ele e também tiver a oportunidade de escalar, já pode alocar mais ou criar um, um- uma partição para ele bem maior para você poder usar, porque vai hospedar banco de dados, vai hospedar o servidor web. Então, a partir daí a gente vem aqui e finaliza. Vamos esperar ela ligar aqui para a gente baixar o sistema operacional. Essa primeira parte
é importante para a gente, certo? Então vamos aqui, vamos selecionar da Enter aqui nessa opção. Quando ele instalar, eu já volto, ele vai aparecer essa tela e depois eu vou rodar algumas linhas de comando, que é ele instalando o sistema operacional. Pode deixar que ele roda isso sozinho e depois ele já vem e te pede o teu usuário e tua senha. Aí a gente continua com a nossa instalação. Aqui ele concluiu a instalação pra gente e eu não precisei fazer mais nada, só deixei a atualização rolar. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Vamos esperar agora ela iniciar e pedir o usuário pra gente. Pronto. Naquela hora a gente tinha configurado o usuário como Zyron e a senha 123. Aqui ele conectou, tá? Então aqui a gente vamos trabalhar nela. Primeira boa prática é o sudo apt install e sudo apt upgrade. Na verdade não é install, tá? É sudo apt update. Install é quando a gente vai instalar alguma coisa, mas aqui a gente vai dar o upgrade no sistema para a gente atualizar os pacotes que faltam atualizar, aqueles que ficaram sem atualizar. Então a gente, eita, errei a senha. Então a gente deixa o sistema sempre bem atualizado. E também na primeira instalação, né, como a gente acabou de instalar o sistema operacional, isso garante que tudo que tenha ficado da instalação do sistema operacional seja limpo e seja atualizado. Demora um pouquinho primeiro, mas nos outros também é mais rápido. Como eu disse, o primeiro ele tem mais coisas para limpar, mais coisas para atualizar depois da instalação do sistema operacional. Prontinho, tudo aqui atualizado. Vamos para a segunda parte. Nós vamos aqui instalar agora o OpenSSH Server, né? Que é para a gente poder acessar essa máquina remotamente. Então a gente só dá um sudo apt install, só que não com L, né? São dois L's. Sempre esqueço disso. OpenSSH Server, a gente dá um Enter, ele vai ler os pacotes, vai perguntar pra gente se a gente quer adicionar e a gente diz que sim. E eu tenho um costume de quando eu instalo alguma coisa, eu sempre dou um upgrade e um update, certo? Update e sudo apt upgrade.
Agora nesse caso nós vamos reiniciar essa máquina. Na verdade vamos fechar ela. Vamos desligar. A gente vai vir em configurações da máquina. Nós vamos vir em rede e trocar para placa em modo bridge, para que ela possa pegar IP da nossa rede, utilizando a nossa placa de rede dentro da máquina virtual. A gente vem, dá um OK, confere aqui de novo em configurações, está tudo certinho, está aqui placa em modo bridge, OK novamente e vamos iniciar o serviço dela novamente. Quando ela estiver iniciada, eu já retorno, OK, para a gente poder prosseguir com toda a programação. Retornou aqui, vamos lá, novamente colocamos o usuário e minha senha. E vamos aqui agora dar aqui ó, vamos dar um IPA, ok, tá vendo aqui que ele pegou o IP aqui no inet, ele pegou o IP 192.168.0.11 e a gente já instalou o serviço de SSH, então o que a gente pode fazer? A gente minimiza aqui, vem aqui no put, esse aqui a gente deleta, porque a gente vai configurar um novo, aquele ali foi o que eu estava testando, GLP não, a gente vem aqui 192.168.0.11, essa aqui é a porta padrão, a 22, e dá um save, a gente vem aqui e conecta, a gente aceita, dá um accept e loga nele, 0, 1, 2, 3, ok? Então a partir daí a gente pode começar a trabalhar com aqueles comandos que eu trouxe aqui no passo a passo. Então vamos primeiro dar um sudo su, que ele permite a gente executar diversos comandos já com a permissão de root, certo? Então aqui a gente vai dar um apt update e apt upgrade -y. Isso aqui ela é uma atualização mais completa, ela força algumas atualizações, então é sempre legal a gente manter sempre atualizando. Então vamos aqui. Ok. Agora, próximo passo, a gente vai configurar o OneTPD para a gente configurar o fuso horário dessa máquina e configurar a região dela. Então a gente aqui vai pegar essas configurações aqui da parte 2 para a gente poder configurar essa região, tá? Aqui vou explicar para vocês um pouco mais dos comandos. O apt install -y OpenNTPD ele é o que vai instalar o recurso e
esse service open ntpd stop, ele vai pausar esse recurso por um momento para a gente poder mexer nele. E aí a gente vai aqui configurar ele, deixar ele na... Ele vai abrir uma interfacezinha pra gente poder selecionar ele, a região, e depois ele vai trazer de volta o OpenNTPD de volta ao serviço. Vamos aqui, ele vai dar esses comandos, ok. Aqui apareceu pra gente, vamos lá. Aqui a gente vai selecionar a América, tá? Seleciona 2, dá Enter, e São Paulo. São Paulo é a opção 135, tá aqui ó, 135 São Paulo. Selecionamos certinho, primeira parte foi. Agora nós vemos aqui e vamos agora instalar os pacotes necessários, que é o servidor Apache 2, ferramentas básicas como o Unzip, Curl. A gente vai instalar as extensões essenciais para o GLPI, que é o MySQL, o GD, o LDAP. O GD é uma biblioteca nativa do PHP que é usada para a criação de imagens, e o LDAP permite que o PHP se comunique com o Active Directory, que são os servidores AD da Microsoft, ou o OpenLDAP. Vamos pegar esse comandinho aqui e executar lá dentro. Prontinho, tá tudo já instalado aqui. Vamos para outra parte, que é a instalação do MariaDB, tá? Para a gente poder configurar aqui nosso banco de dados. Aqui no caso nós vamos executar o apt install -y para o MariaDB Server. Então ele vai instalar o MariaDB Server. Logo depois nós vamos configurar o fuso horário de banco de dados com esses comandos aqui. E depois, e aí com isso nós vamos dar um restart no MariaDB para ele pegar as configurações. Logo depois nós vamos acessar o MariaDB com root, e depois vamos executar os comandos XQL de criar database, o GL, com o nome de GLPI, e nós vamos criar o usuário GLPI e também com a senha de GLPI, caso vocês forem colocando na máquina de vocês aí, recomendo trocar a senha, mas eu vou deixar assim para ser mais prático. Então vamos lá rodar esses comandinhos lá dentro.
certo? Agora nós vamos conectar, configurar o fuso horário no banco, certo? E vamos dar um restart nele. Aqui nós vamos... aqui ele pediu nossa senha, tá? Como eu não configurei senha nenhuma, é só dar um enter aqui, ok? Ele vai dar um enter e aí vai finalizar a configuração. Agora vamos acessar, né? É só digitar MySQL-u, root-p. Também vai pedir senha, como não colocamos senha, só dá um enter. Ok. E aí nós vamos rodar este comando aqui de criar uma database, a gente vai criar toda uma base de dados para ele. E aí vamos colocar aqui, bom, só dar um enter aqui, ele já roda todas as queries aqui, só o exit que não. A gente tem virtualizadores que rodam já, ou vai dependendo muito do painel de comando. E aqui pra gente rodou e já está funcionando, certo? Agora nós vamos vir aqui e fazer o download e a instalação do GLPI com essas 4 linhas de comando. Por aqui a gente vai entrar numa pasta temporária para a gente baixar o GLPI por meio do GitHub dele, né, com a versão 10.0.18, e depois nós vamos extrair esses arquivos por meio do comando tar, colocando aqui o nome, e depois nós vamos transferir esses arquivos aqui para cá, tá ok? Nós vamos trazer esses arquivos, mover esses arquivos aqui para essas pastas, para o var www/html/glpi. Então vamos colocar isso aqui. Bom, clicando aqui com o botão direito, vamos lá. Vai baixar o glpi tgz.tgz, né, que é o arquivo compactado. Ele já renomeia ali a pasta, deixando prontinho pra gente. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, tá? Eu vou fechar esse put aqui. Agora eu vou iniciar ele novamente, tá? Só por uma prática minha mesmo, mas recomendo que façam isso também, porque aí agora eu quero reiniciar esta linha de comando. E de novo vamos lá colocar o sudo 1, 2, 3, pronto. Vamos dar outro apt update e apt upgrade -y. Vamos esperar ele rodar aqui. E agora o que nós vamos fazer? Baixamos o GLPI, nós vamos com permissão de ADM, nós vamos jogar todas essas permissões aqui, que ela vai definir o usuário e o grupo www.data, tá, como proprietário, e vai configurar as permissões de leitura e execução para o diretório 755 e a de leitura de arquivos para 644. E também vai dar a permissão total ao diretório de logs, para a gente poder configurar certinho todas as permissões do nosso GLPI, certo? Vamos rodar ele lá dentro, só esperar terminar a atualização. Terminada a atualização, a gente vai vir aqui, vai com o botão direito novamente para colar aqui. Vamos rodar, tá? Ele vai executar um monte de linhas de comandos, bastante linhas, só que não demora, esse aqui também rapidinho. Ele vai executar aí pra gente. Quando finalizar, eu retorno.
finalizado. Então a gente vai vir aqui novamente e agora nós vamos fazer as configurações na página. Na página nós vamos configurar o virtual host para a porta 80, tá? E aí nós vamos colocar o GLPI como site virtual na Apache. Então quando a gente for conectar nesse servidor, ele vai levar a gente direto para o Apache, para o GLPI. Então vamos copiar aqui esse arquivo e levar lá para o nosso put. Bom, vamos colar ele aqui e dar um OK. Bom, tá criado. Agora a gente vai para outra parte, que nós vamos fazer a configuração do PHP, tá? Para habilitar os cookies para maior segurança e também configurar o fuso horário do PHP no sistema. Vamos aqui dar um Ctrl C. Pronto, configurado. Agora nós vamos para as últimas partes mais simples. Lembrando, sempre copie e cola, não exclui nenhuma palavrinha. Eu preparei esse documento código por código para não errarem, para não vacilarem e fazer alguma coisa errada e não funcionar. Então sempre verifiquem se está tudo certo. Agora a gente vai fazer a configuração da pasta, também bem importante. Vamos aqui copiar esse texto e jogar lá no nosso put. Botão direito novamente e vamos dar Enter. Bom, tudo pronto, tá? Vamos aqui fechar o put para a gente poder entrar no nosso GLPI. Vamos dar um OK aqui. Nosso servidor aqui está rodando ainda, tá? Aquele lá, o put é só um acesso remoto, ele não é máquina virtual em si. Bom, vamos aqui lembrar que agora a gente vai ter que ir lá, vamos escolher o idioma, aceitar termos, instalar, inserir o banco de dados lá dentro. Nosso servidor é localhost, tá? O usuário é GLPI, a senha é GLPI. No caso aqui a gente definiu aqui, mas você pode ir lá no comando como eu expliquei alterar. E nós vamos concluir as instalações conforme na tela. A gente vai lá selecionar o banco de dados. Vocês vão ver que ele vai puxar certinho o banco de dados já criado. E também tem como você criar um, mas como nós já criamos um, nós utilizamos ele. E aqui temos umas credenciais padrão de segurança, né? Aqui dos logins do GLPI. Então, caso também precisem tirar dúvidas, o Apache tem uma plataforma de logs, de erros de log, para a gente poder estudar por lá, e também do GLPI. E aí, permitindo que a gente possa fazer essa instalação de forma que a gente consiga tirar nossas dúvidas, se não acharmos em nenhum vídeo, em nenhuma forma assim de aprendermos a resolver e a solucionar o problema. Então essa parte aqui de passo a passo já está concluída, ok? Agora o que nós iremos fazer? Nós vamos aqui no Brave, nós vamos fazer a parte agora de redirecionamento de portas e DMZ. O que acontece? Para a gente redirecionar a porta, a gente vai fazer com que o nosso servidor, que é IP privado, no nosso caso 92.168.0.10, o nosso roteador permita que ele seja acessado por meio do nosso IP privado. Então por isso a gente realiza o nosso redirecionamento de porta. E também o DMZ ele funciona para a seguinte ocasião: a gente vai apontar no DMZ o IP do nosso servidor, porque a gente vai abrir todas as portas, a gente vai expor todas as portas para acesso externo. Isso é um pouco inseguro, não é uma boa prática de segurança, mas permite com que a gente possa fazer esse acesso e acessar todas as portas do nosso servidor. Então como a gente vai fazer isso? No nosso caso, nós vamos utilizar emuladores, pois eu queria realmente fazer acessando a minha rede aqui, meu roteador. Só que no caso, meu roteador, o 92.168.0.1, que é o meu gateway padrão, ele está aqui, ele abre e funciona. Só que o usuário e senha que está lá no meu roteador não está funcionando aqui dentro. Então, quando eu tiver mais tempo de ir atrás, conseguir esse usuário e essa senha,
eu vou fazer. Mas a gente vai utilizar aqui os emuladores da TP-Link. Só você pesquisar emuladores TP-Link, entrar aqui nesse primeiro site e, como eu disse no início, nós vamos usar o Archer C6, esse cara aqui. Aqui a gente vai usar a versão do hardware dele de V4, essa versão de firmware, o modo de trabalho dele como router, não access point, e também com vários idiomas. Vamos acessar ele aqui. Ele vai dar a interfacezinha bonitinha pra gente dos roteadores da TP-Link e nós vamos aqui em Advanced. Aqui em Advanced a gente vai enxergar aqui NAT forwarding. Nós vamos realizar um NAT aqui dentro, aqui ó, realizar um redirecionamento de porta, certo? E nós vamos adicionar um aqui, vamos colocar o service name dele como GLPI, ou também você pode nomear alguma forma aqui que você preferir, um HTTP, ou vamos colocar aqui HTTP 192. Aqui a gente vai colocar o IP do nosso servidor 011 92168, na verdade, né? 011. No caso aqui, a porta externa, essa aqui é a porta padrão do servidor HTTP, e aqui é por onde o servidor Apache enxerga tudo. Então essas portas têm que estar iguais e no protocolo TCP. Vamos dar um save e logo após aqui nós vamos em DMZ e nós vamos habilitar o DMZ. Então vamos colocar aqui enable. No nosso caso aqui, como já está um 92.168.0.100, vamos só excluir os dois zeros e colocar um no local. A gente vai vir aqui, dar um save. Pronto, tá aqui, tá feito. Vamos agora testar, né? Vamos à prova de fogo. 192.168, vamos colocar 011, né? E prontinho, tá aqui nosso GLPI, né? O setup para a gente poder instalar. Vamos deixar aqui com português Brasil. Vamos continuar aqui, aceitar os termos. Vamos instalar. Aqui ele realiza todos os testes, verifica a compatibilidade do nosso sistema de ambiente, nossos ambientes de sistema, e está permitido aqui tudo certo para a gente poder instalar. Vamos continuar. Como eu mostrei lá, o nosso servidor é o localhost, usuário GLPI e senha GLPI, como nós configuramos lá nas linhas de comando. Aqui ele já puxa aquele banco de dados que eu tinha mostrado, o GLPI. Ele vai iniciar o banco de dados. Bom, ele iniciou aqui o nosso banco de dados. A gente só dá um OK. Aqui é para uma coleta de dados, eu deixo aqui selecionado, não tem problema. E continuo novamente. Aqui só um aviso, uma coisa antes de começar, é só eles avisando sobre que eles fornecem espaço de suporte e é um serviço comercial que inclui assinatura e tal. Então, vamos lá. Aqui a instalação foi concluída, a gente pode utilizar o GLPI. Aqui a gente pode acessar com o usuário que nós criamos lá também. GLPI, conectamos. E aqui ele tem toda a parte de chamados, de dashboard. Vamos fazer um teste aqui de criar chamado. Vamos colocar aqui teste.
teste e vamos adicionar. Foi criado um chamado aqui, certo? Tá aqui. A gente pode vir aqui em dashboard, já vai entrar um chamado aqui, ó, um chamado. E também, se a gente entrar aqui nas nossas listas de chamados, tem ele aqui, ó, teste. Funcionando bonitinho, perfeitamente. Portas redirecionadas, DMZ feito, tudo configurado com o nosso servidor funcionando. E é isso. Foram bastantes desafios até aqui, muitas máquinas virtuais quebraram, não funcionaram, muitas configurações que eu não consegui resolver, que tive que iniciar a máquina virtual. Achei que o problema fosse no virtualizador, excluí, baixei outros, testei um monte. Problemas com gravação de vídeo, mas que foi um trabalho muito legal de ser feito. Aprendi bastante coisa. Tô com vontade de fazer mais e mais. Tô com vontade de fazer outras experiências, outros servidores, coisas que realmente vou usar no dia a dia e coisas que eu possa fazer para poder ganhar experiência e poder realmente utilizar isso no meu dia a dia. Agradeço muito e uma ótima noite.